2 Pedro, capítulo 2, versículo 19. Prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Nos tempos antigos, quando uma nação era derrotada pela nação inimiga, sua população era mantida como escrava e devia se submeter à vontade daquela que lhe vencia, a fim de lhe servir em tudo o que lhes fosse útil. Podemos ver que o gigante Golias, quando desafiava os exércitos do Deus vivo, disse que se alguém pudesse pelejar contra ele e o ferir, os filisteus seriam servos dos israelitas. Porém, se ele vencesse os israelitas, seriam servos dos filisteus. Em nossa vida cristã não é diferente. Se você vencer o pecado na sua carne, será servo de Jesus Cristo e terá controle sobre suas vontades. Mas, se deixar o pecado vencer, ele te dominará. Quando você escolhe servir a Jesus e agradar a Deus, diariamente uma luta é travada entre a carne e o espírito, pois a sua natureza pecaminosa se alimenta dos prazeres da carne e do mundo e precisa se manter viva. Quando você se torna uma nova criatura, a sua tendência é andar em espírito agradando a Deus e fazendo a sua vontade. Para isso, é necessário se manter espiritualmente forte e saudável, através da palavra que te limpa e purifica, e então continuar crescendo na graça e no conhecimento de Deus. É fato que a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que você não faça o que quer. Se você é de Cristo, então deve andar como ele andou, e se esvaziar de tudo aquilo que não vem de Deus, principalmente dos prazeres da carne. Ande em espírito, a fim de não cumprir os desejos da sua carne. Jesus disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz, e siga-me." Vencer o pecado é uma questão de escolha. Você opta por Deus ou pelo pecado. Ao decidir se entregar a Deus e servi-lo, você começa a caminhar pelo caminho estreito que lhe conduzirá para a vida eterna. Esse caminho é cheio de renúncias e a renúncia não é de fora para dentro. Ela vem de dentro para fora. As atitudes partem de você. Você é quem deve negar a si próprio. Você é quem deve carregar a sua cruz. Você aceita ou não o chamado de Deus, pois Ele te chama para ter comunhão com Ele. Mas saiba que sem Cristo você nada poderá fazer. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas, capítulo 5, versículo 16.